Olá pessoal, prazer revê-los. Meu nome é Anderson Luiz Venâncio, sou professor de vocês aí na área de Sociologia e de Filosofia. Hoje nós vamos discutir um assunto que, a meu juízo, é tão chato. Chato não porque seja desinteressante, chato porque é necessário termos que revisitar uma coisa que num país como o Brasil, país feito de mestiços, feito de imigrantes, feito de gente que veio de vários cantos do mundo, é tão complicado e tão triste reconhecer que ainda agora nós temos que discutir a questão do racismo. Ora, por isso que eu disse que era uma coisa chata, porque seria natural, seria saudável que pensássemos que essa questão já estaria ultrapassada entre nós. Volto a dizer, por uma questão empírica, você anda pelas ruas, você vê uma nação que é multicolorida, que tem, se você fizer um teste de DNA em qualquer brasileiro ou brasileira, você vai ver o quê? A diversidade como a marca desse DNA. É muito difícil, você nunca vai encontrar um brasileiro ariano, ora bolas. Por quê? Justamente porque nós somos uma nação que se constituiu a partir da presença de grupos nativos, de grupos indígenas, a partir da presença do elemento português, a partir da presença do elemento negro. Ah, professor, mas o negro não veio como imigrante. Óbvio que não, veio na qualidade de escravo, infelizmente. Mas ainda assim, acabou sendo miscigenado com o restante da população. No século XIX, recebemos holandeses, recebemos alemães, recebemos franceses, e até hoje o Brasil continua a receber uma infinidade de pessoas que vêm para cá buscando asilo ou vêm para cá buscando uma nova oportunidade de vida. E ainda assim, a nossa sociedade continua alimentando pretensões racistas. E quando eu falo de sociedade, não estou pensando apenas na classe média. Existe um hábito muito ruim, sustentado em alguns meios do Brasil, de que tudo que é de ruim da sociedade brasileira brota única e exclusivamente da classe média. E na verdade não é assim. Na verdade, criminalizar a classe média é criminalizar uma coisa que é extremamente saudável, que é a ideia de que, olha, esse grupo não é miserável e também não é rico. A classe média, eu costumo brincar, é uma conquista de uma sociedade que se reconhece como injusta, que sabe que tem problemas, que sabe que o capitalismo não é a solução e que talvez também o socialismo não seja essa solução e que em torno disso buscamos remediar o problema da desigualdade, tentando encontrar maneiras mínimas de equilibrar geração de riqueza com geração de emprego e combate à miséria. No meio disso tudo, procure em qualquer sociedade antiga. Você não vai achar a classe média. A classe média é um fenômeno moderno, que data do século XIX para frente, e que simboliza uma transição importante de um estágio entre que havia escravidão ou miséria absoluta com riqueza absoluta. E agora você tem a possibilidade, então, de estar transitando no meio de um grupo que consegue ter aí um pouco mais de conforto. Mas a nossa aula aqui não é sobre classe média. Eu estou me referindo à classe média porque nós costumamos associar vários preconceitos ou várias posturas tidas como de intolerância como sendo apenas oriundas da classe média. Não. Quando pensamos no racismo, estamos pensando numa coisa muito mais grave. Porque se fosse apenas a classe média que fosse racista, seria um problema a menos, concordam comigo? Mas não, nós temos pessoas de origem muito humilde, que sustentam pensamentos racistas, nós temos pessoas que estão começando agora a galgar alguns degraus aí na escala social e também são racistas, nós temos professores universitários racistas, nós temos garis que são racistas, nós temos grandes empresários que são racistas. Então percebam que o fenômeno do racismo não está restrito a uma questão de indicador socioeconômico. Não se trata disso. Se fosse isso, gente, volto a dizer, seria até mais fácil combater, seria mais fácil focar. O problema do racismo é que ele é insidioso, ele é silencioso, ele se revela em pequenos detalhes, numa piadinha que você conta num boteco, num olhar malicioso, num pensamento, num afastamento. Você vê a pessoa negra chegando, imagine aqui uma situação que eu sempre descrevo para os meus alunos. Você que me assiste, está com a pessoa que você ama à noite, andando pela rua, 3 da manhã, 4 da manhã, está saindo de uma festa, de um bar, da casa de um amigo, não interessa. Você está indo para sua casa com essa pessoa que você ama.
E no meio do caminho você vê lá um grupo de 5, 6, 8 jovens negros, talvez vestidos com bermuda, com uma corrente no pescoço. Seja sincero comigo. Se você já passou por isso, a sua primeira reação não foi pensar em mudar de calçada? A sua primeira reação não foi apertar a mão de quem você ama, num sinal de que talvez tenha um perigo chegando? E o que despertou em você essa reação? O fato daquele grupo que se aproxima ser um grupo de negros. E você, no seu subconsciente, ou às vezes de forma consciente, entender que o problema do Brasil, o único criminoso possível é o negro. Brancos não podem ser criminosos. Uma pessoa de terno gravata jamais seria criminoso. Uma pessoa que se veste de branco, como um médico, ou um enfermeiro, ou alguém dessa área, jamais poderia ser um criminoso. Agora, aquela pessoa que você vê que talvez tenha uma origem humilde, ou talvez seja só o estilo dela, percebe? Você está assumindo um preconceito? Se o cara está de bermudão e não sei o que, é mano. Será mesmo? Ou é apenas uma questão de estilo? Fica aqui a questão. Mas o problema é a cor. O que te incomoda é um negro vindo na minha direção 3 da manhã. Cadê a polícia que não está aqui para me proteger? Isso, gente, é a forma mais comum de racismo. Esse medo que nós temos, quem usa o transporte público, vê uma pessoa negra se aproximando, você já logo pega a sua bolsa, sua carteira e tenta se proteger. De onde nasceu isso? De onde nós tiramos a ideia de que o negro é um elemento perigoso? Professor, os indicadores mostram o seguinte, que a maior parte dos criminosos são negros ou mestiços. É verdade. Agora, como o Brasil vem tratando seus negros e seus mestiços, historicamente? Façamos aqui uma breve retrospectiva. Os negros já vieram para o Brasil na condição de marginalizados, de elementos perigosos, de escravos que devem ser condenados à senzala. E isso, gente, tem a ver com o quê? Com um pensamento que se criou, que vem lá do mundo da filosofia muçulmana do século IX, de que o negro é idiota, de que ele é boçal, de que ele está sujeito a comportamentos mais violentos, justamente porque ele não se controla muito bem. É por isso, inclusive, que os muçulmanos, a partir do século IX e X, mantêm a escravidão de negros dentro das terras do Islã, mesmo contrariando os princípios do Alcorão. Ao mesmo tempo, na América Portuguesa, os portugueses, quando vão justificar a questão da escravidão do negro e não do índio, recorrem a um argumento já presente no mundo muçulmano, de que o negro é boçal, no sentido que ele é infantilizado, de que ele é incapaz de se conter, então ele precisa ser escravizado. Tem um sermão do padre Antônio Vieira que diz o seguinte: o padre Antônio Vieira, como vocês devem saber, é um dos grandes oradores que o Brasil já conheceu, figura eminência parda do mundo católico português, e num dado momento ele rezava uma missa para uma plateia de índios e para uma plateia de negros. E ele, olhando para esses índios e negros, ele fala para os negros, palavras dele, não minhas, e vocês, almas desgraçadas, devem dar graças à Virgem Maria pela bênção da escravidão, porque a escravidão do corpo em nada se compara à escravidão do espírito. Agradeçam à Virgem Maria, porque nós tiramos vocês da África e lhes trouxemos para a escravidão do corpo, que fere o corpo, mas que preserva a alma de vocês. Trocando em miúdos, ele dizia o seguinte: olha, ser escravo era o menor dos problemas, desde que isso te livrasse do inferno. Na verdade, nós viemos, desde essa época, alimentando justamente essa visão do negro, de que o negro é uma ameaça para si mesmo ou para os outros. Quando fizemos a abolição, não pensamos de maneira alguma num projeto de inserção desses negros no meio da sociedade, como cidadãos. Desde 1888, desde o famoso 13 de maio, nós continuamos tratando o negro como um elemento estranho à nossa brasilidade. De forma que, como diria lá na sociologia o Gilberto Freire, o Gilberto Freire, meus amigos, ele é o primeiro autor brasileiro, isso quando? Na década de 1920, a reconhecer uma coisa que hoje nos parece óbvia. O negro, de maneira alguma, prejudicou a formação do Brasil como nação. O negro não piorou o brasileiro. O negro não fez do brasileiro um ser desprezível. Isso porque o Gilberto Freire dialogava com mais de uma dezena de autores que, nadando naquelas ideias eugenistas do século XIX, professor, o que é eugenia? É aquela ideia de melhoramento de raça,
que era muito comum no século XIX. Então, muitas pessoas acreditavam que o Brasil não teria nunca vocação para ser uma grande potência, porque a sua população era basicamente de mestiços e negros. Gilberto Freire contraria essa tese ao dizer o seguinte, no Casagrande Senzala: a negritude, a miscigenação fez do Brasil um país mais rico, um país muito mais aberto, um país muito mais plástico. E o Gilberto Freire reconhece, inclusive, o seguinte, que na cultura brasileira, tanto na língua, quanto nas manifestações culturais, nas manifestações religiosas, na culinária, os negros deram e dão contribuições extraordinárias. O que fazer, então, diante disso? Temos uma postura de coitadismo? Tratar o negro como se fosse um pobre coitado? Não se trata disso. Se trata de reconhecermos, primeiro, o racismo é um problema no Brasil. E é um problema que não começou agora, não começou ano passado, é um problema secular, que afeta a nossa sociedade há dezenas de anos. Segunda questão, saber que o racismo é crime. Qualquer tipo de segregação, qualquer tipo de juízo de valor que você faça por conta da pele da pessoa, apenas tomando isso como juízo de valor, é uma atitude criminosa e que dá cadeia. Terceira questão, saber que o racismo não se combate só com leis, mas se combate, acima de tudo, com conscientização. E saber, no quarto momento, que o racismo, como eu disse, é insidioso. Ele se move de forma lenta, mas constante. Ele atua como uma cobra, sempre disposto a dar o bote quando a gente menos imagina. E quando você pensar no racista, se olha no espelho, que muitas vezes o racista é você. E você pode ser racista sem se dar conta de racista. Talvez, se você busca pesquisa sobre isso, você vê que a maior parte das pessoas que denunciam o racismo, paradoxalmente, tomam atitudes racistas. E volto a dizer, é uma questão de formação da nossa consciência, de como nós somos criados pelos nossos pais, pelos nossos avós. Não podemos mudar o passado, gente. Não vamos conseguir reverter a escravidão, não vamos conseguir reverter os anos de desigualdade e de maldade que praticamos com qualquer outro grupo social que componha o nosso Brasil. Mas podemos e devemos ter uma atitude mais diligente quanto ao nosso cotidiano, de forma a combater. E quando você for na sua redação, antes de chegar lá no seu momento, dê uma olhadinha, nem que seja por meio de uma resenha, em Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. Hoje é estranho. Em 1920, o Gilberto Freire foi criticado por ter sido o primeiro autor, membro de uma elite, ele era filho de uma família proprietária de engenho, a falar que o negro não era um problema para o Brasil. Então, os seus pares na academia o criticaram por isso. Hoje, as pessoas criticam o Gilberto Freire por achar que ele também era racista, já que no livro ele faz uma série de colocações que hoje são vistas como atitudes racistas. De qualquer forma, leiam o Gilberto Freire, não o desprezem, porque ele é pioneiro e ele vai te mostrar que uma série de coisas que você considera frutos do Brasil, na verdade são frutos da presença negra no Brasil e que só enriqueceram o Brasil. Com isso, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma redação melhor, vai prestar um vestibular melhor e, acima de tudo, vai ter mais consciência de quem nós somos e de quem nós queremos ser. No mais, minha gente, desejo todo sucesso para vocês, bons estudos e conte com a gente aí para resolver outras questões no futuro. Forte abraço, tudo de bom.